Fala pessoal, tudo bem? Boas-vindas a mais uma daquelas nossas aulas super diretas ao ponto. Hoje o assunto é pura estrutura, tanto no sentido literal quanto figurado. Nós vamos desmistificar de uma vez por todas um dos tópicos mais cruciais para quem desenvolve interfaces modernas. Mas antes da gente mergulhar no código, já deixa aquela curtida, compartilha essa explicação com outros devs da sua equipe e já se inscreve no canal, tá? E comenta aqui embaixo qual deve ser o nosso próximo assunto. Esse engajamento de vocês é literalmente o combustível que motiva a gente a criar cada vez mais conteúdo e fazer a nossa comunidade crescer. Bora lá? Essa é a dúvida de milhões, né? O dilema universal que aluga um triplex na cabeça de quase todo mundo que está aprendendo desenvolvimento front-end moderno. De um lado da tela, o Flexbox. Do outro, o CSS Grid. Qual dos dois a gente escolhe? Qual é o melhor? Bom, vamos derrubar um mito gigantesco logo de cara. Essas duas ferramentas incríveis não são rivais. Sério, não tem competição aqui. Na verdade, achar que você precisa escolher apenas uma delas é exatamente o que transforma a criação de layouts num pesadelo muito pior do que deveria ser. E para a gente dominar essa arquitetura de verdade hoje, nosso roteiro vai passar rapidinho por o grande dilema, o Flexbox e o eixo único, o poder 2D do grid, a combinação perfeita e, claro, os próximos passos para você aplicar isso. Ponto 1. O grande dilema. Olha só, a maior armadilha no CSS moderno é tentar forçar um único sistema a resolver todos os problemas de layout de uma página inteira. É tipo tentar usar um martelo para apertar um parafuso. Não vai dar certo. Sistemas mais antigos de layout eram tão chatinhos de lidar que, quando essas ferramentas novas chegaram, a galera tentou se apegar a uma só. Mas no mundo real, tentar usar só Flexbox ou só Grid para tudo vai te dar um código mega confuso e difícil de dar manutenção. E é aqui que a gente precisa virar a chave chegando na regra de ouro da arquitetura CSS. O Flexbox trabalha de forma brilhante em uma única dimensão. Ou seja, ou ele organiza os elementos em uma linha ou em uma coluna por vez. Já o CSS Grid, ele é o cara das duas dimensões. Ele gerencia linhas e colunas ao mesmo tempo. Entender essa separação é o que divide quem apenas luta contra o CSS de quem realmente domina a parada. Ponto 2. Flexbox, o mestre do eixo único. Pensa no Flexbox como a solução definitiva para alinhar componentes menores. Sabe aqueles menus, grupos de botões, uma navbar ou até os elementos de um card? Então, se a gente bater o olho nesse código de barra de navegação, a mágica é super elegante. Você joga um Display Flex e ativa o sistema. Aí vem o Justify Content Space Between, que pega o eixo horizontal e joga logo lá para a esquerda e o menu lá para a direita. Simples assim. Para fechar, um Align Items Center garante que tudo fique centralizado verticalmente. É um código limpo, muito eficiente, e em 3 linhas você resolveu o que antigamente exigia uma gambiarra gigante de floats. Então guarda isso. Alinhamento em eixo único. O Flexbox brilha demais quando a missão é organizar coisas de forma impecável dentro da estrutura de um componente menor. Ele foca totalmente no fluxo do conteúdo. Ele não está nem aí para a estrutura macro da sua página toda. O trabalho dele é garantir que aquele grupinho de elementos se comporte muito bem na sua própria linha ou coluna. Ponto 3. Grid e o poder 2D. Agora, mudando a nossa escala do micro para o macro, a gente entra no território do CSS Grid. Aqui é para levantar peso de verdade. Quando a sua página precisa de uma estrutura robusta, bidimensional, é o Grid que entra em quadra. Pega essa grade de cards, por exemplo. Um simples Grid Template Columns Repeat 3 1FR avisa para o container que ele vai ter sempre 3 colunas de tamanhos iguais, graças a essa maravilha chamada unidade fracional, UFR. E aquele gap 20 pixels ali? Ele cria os espaçamentos perfeitinhos sem estourar nenhuma borda. O Grid resolve toda essa matemática de espaçamento multidimensional dando risada, cruzando linhas e colunas sem o menor esforço. Mas para usar o grid do jeito certo, o seu modelo mental tem que ser de arquiteto. Passo 1. Você planeja a malha invisível, definindo quantas linhas e colunas gerais vai precisar. Passo 2. Você cria as grandes áreas da tela, tipo um cabeçalho no topo, uma barra lateral na esquerda e o conteúdo ali no meio. Passo 3. Você simplesmente pega as suas peças, que são os elementos HTML, e joga elas nessas áreas. Gente, é literalmente como desenhar a planta de uma casa. E olha o auge desse poder num dashboard completo. Presta atenção nesse código. O Grid Template Columns 250 pixels 1FR crava a barra lateral em exatos 250 pixels e deixa o resto do conteúdo livre com 1FR. O Grid Template Rows faz a mesmíssima coisa na vertical, travando 80 pixels para o cabeçalho. Tenta imaginar construir esse nível de controle rígido nas duas dimensões usando só Flexbox. Ia ser um mar infinito de divs e containers, um caos total. O Grid traz essa clareza macro de bandeja pra gente. Ponto 4. A combinação perfeita. E aqui está o segredo que a gente mais usa no front-end profissional, a virada de chave do modelo mental. Flexbox e Grid não foram feitos para viverem isolados.
No mundo real, a gente quer os dois trabalhando juntos em harmonia, e esse é o mantra que você precisa gravar. Grid para o macro, Flexbox para o micro. Voltando para nossa analogia, o CSS Grid é a construtora que sobe as paredes, faz o teto e define os cômodos da casa. Ele diz onde é a sala e onde é a cozinha. Já o Flexbox, ele é o designer de interiores, que vai lá organizar o sofá, a TV e os móveis dentro de cada cômodo para ficar tudo com fluxo perfeito. Na prática, essa harmonia é linda de ver. O container geral, que engloba tudo, recebe a classe .cards com um display.grid. Esse cara organiza as colunas e espaça os cards na página. Mas lá dentro, no card individual, na classe .card, a gente chama um display.flex com flex direction column. Por quê? Para empilhar e alinhar a imagem, o título e o botão internamente, naquele fluxo vertical super organizado. Um sistema cuida da planta da casa, o outro cuida dos detalhes. Padrão ouro profissional. Para fechar, ponto 5. Próximos passos. Agora que a diferença estrutural já clicou na mente de vocês, como a gente mantém isso afiado? Primeiro, segue as melhores práticas. Guarda o Flexbox para o eixo único e o Grid para as estruturas grandonas em 2D. Combinem os dois sem medo, eles nasceram para isso. E repito, nunca tentem forçar uma ferramenta só a fazer tudo. Ah, e uma dica de ouro. Rabisquem o compartimento no papel ou pensem bem na estrutura antes de sair digitando o código loucamente. E, por favor, fujam desses erros que só quebram código. Usar Flexbox para layout hipercomplexo vai te obrigar a fazer conta matemática na mão, o código fica super frágil. Usar grid para alinhar só um ícone do lado de um texto é matar formiga com bazuca, totalmente desnecessário. E sair misturando propriedades dos dois sem saber quem é o macro e quem é o micro vai gerar um caos que nem você vai entender no dia seguinte. Então, para a gente responder aquela pergunta lá do começo, de vez, Flexbox e Grid não competem. Eles se complementam para criar layouts que são verdadeiramente profissionais. Saber a hora certa de usar cada um é o que vai fazer de você um arquiteto de interface de respeito. E para quem curtiu essa didática e quer dar aquele próximo passo natural para dominar isso tudo na prática mesmo, dá uma olhada no nosso curso CSS na Prática, do primeiro estilo à interface completa. Esse material foi construído com muito carinho, cheio de aulas extras para a gente ir muito além de conceito solto e criar telas reais do absoluto zero. Para acessar, é só entrar nesse link que está aí na tela, https://pay.kiwif.com.br/o0gzjjo. Todo apoio vindo de vocês é fundamental. É o que viabiliza o nosso trabalho e nos incentiva demais a trazer conteúdos cada vez mais densos para crescer a nossa comunidade. E eu vou deixar vocês com essa provocação hoje. Olhando para o poder que o eixo único e a estrutura 2D têm quando trabalham juntos, pensa um pouco. Os seus próximos projetos vão continuar sendo aquele jogo de adivinhação, testando propriedades no chute até funcionar? Ou já passou da hora de construir suas interfaces com verdadeira maestria de arquiteto? Um excelente código para todo mundo e a gente se vê na nossa próxima aula.